vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Saudando Oi, papai. irmão. Boa noite a todos também, a todos que estão conosco para louvar, adorar o Senhor conosco. Sejam todos bem-vindos. A gente veio aqui para adorar o Senhor. E você também está aí reunido com a gente para adorar e louvar o Senhor? Que sejamos juntos neste propósito, amém? Amém. Amém. É uma maravilha estarmos mais uma sexta fazendo a nossa live jovem, com você que está aí do outro lado, nos assistindo. É sempre muito bom estar com vocês, Esse saber que barulhinho vocês de chuva. nos acompanham. Isso, querem falar o quê? Esse barulhinho de chuva. Esse barulhinho de chuva, que também é muito bom. E vamos orar neste momento, né, para o Senhor continue a falar o decorrer deste culto. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, por mais um dia de vida com o Senhor nos presenteou. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e também por obras. Pai, eu te peço que visite a cada um que nesse momento está nos assistindo. Faz os corações, Senhor, não somente dos nossos corações, mas os corações também dessas pessoas. Eu não sei qual a necessidade de cada um que está aí, mas o Senhor conhece o som dos corações. Que o Senhor continue a falar, a ministrar o decorrer deste culto. Te agradecemos por tudo, Pai. Pelas bênçãos, pelos livramentos que nós vimos e até mesmo os que nós não vimos. Mas que nós sabemos que o Senhor nos deu. Obrigada pela tua presença tão linda e maravilhosa. Amém. Amém. Oi, gente. Oi, Ana. Adorei. Gente, a tarde do Senhor. Então, a gente orou, agora a gente vai ler a palavra de Deus. E eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 72. Amém? Salmo 72, no versículo 18 e 19. Que diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Enche-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aleluia. Esse salmo, essa parte especificamente, ela fala que bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que a gente possa, nesse dia, render este culto, render este momento que você está tendo aí para Deus. E que a gente possa falar o quão único o nosso Senhor é. Que toda honra, toda glória seja dada para Ele, porque toda honra, toda glória é dEle. E que neste momento Ele possa nos encher com a graça dEle, com a presença dEle, com a glória dEle, que é infinita, que é maravilhosa. Então vamos declarar: ao único Deus seja dado todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor para sempre, sempre, sempre. Amém? Amém. Ao eterno e imortal.
Glória a Jesus, né? Quão bom é louvarmos ao Senhor e bendizer a Ele, dizer que Ele é o único, digno de toda adoração, né? E refletindo, né? Momentos que a gente passa, né? E que às vezes, por mais que nós estejamos cercados, há momentos que vamos querer ficar sozinhos, há momentos que vamos nos querer isolar, que vamos querer somente a presença de Deus. E Mateus 6, verso 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, Mateus, ele tinha ciência que há momentos que o secreto, né, como ele vai dizer, que para orarmos em secreto, e o Deus de secreto, né, que o Deus em secreto está, que é no secreto que nós encontramos o Senhor. É que no secreto é que às vezes a gente precisa encontrar as coisas. Às vezes nós procuramos em muitos lugares, mas às vezes é no secreto, irmãos, é no oculto que está o que nós procuramos. E por isso nós vamos adorar a Deus com este hino que fala exatamente isso. Pois Ele é um Deus, né, que há um lugar secreto que nós devemos estar, que há um lugar seguro, um lugar secreto que nós acharemos a presença do Senhor. É um hino muito conhecido, adore aí na sua casa, vamos adorar o Senhor porque Ele se faz presente aqui, Ele se faz presente aí na sua vida. Estou aqui.
Senhor me envolva com a tua presença, com a tua glória e que eu conheça mais de ti, amém? Amém. Adorando ao Senhor, gente. Aleluia. Porque nós... Pode falar, meu amor. Vamos continuar adorando ao Senhor. A gente sabe que cada dia que a gente vivencia é uma batalha, mas o Senhor ele nos torna guerreiros fortes e valentes. Ele nos faz fortes, Ele nos capacita para a gente vencer cada dia as batalhas que nós enfrentamos durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. Ele é conosco, amém? Amém. Vocês conhecem esse hino? Vamos dar a cadinha. Número 212 da harpa cristã. Os raízes aí vão saber. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha e coluna.
Vamos lá, orar pela ministra, pelo reflexão. É a pessoa que vai trazer a reflexão. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma unidade de estarmos reunidos aqui para glorificarmos e exaltar o seu santo nome. Pelos louvores que foram pregados, te agradeço pelas pessoas que estão assistindo conosco. Você vai abençoar essas pessoas, vai falar conosco segundo a tua vontade, segundo a necessidade, mais uma vez através da tua palavra explicada, lida, da reflexão, desse momento que o Senhor venha falar conosco, trazer uma palavra que vem de algum modo nos instruir, nos mostrar um pouco mais da tua glória, um pouco mais da tua misericórdia para conosco. Fala conosco segundo a tua vontade, segundo a nossa necessidade. Use o teu servo como canal de bênçãos para nossas vidas, para a vida das pessoas que estão nos assistindo. Que a palavra do Senhor venha a ser Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nem tá nervoso. Parece que não. Deus, Hoje estamos de volta. Ele não fica no meio, porque ele precisa... Ele ocupa a sala toda. O teclado. Pronto. Eu não, ele. É o teclado. Seu A palavra companheiro. está com Abel. Amém, gente. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. É bom quando a gente tem esse culto alegre, assim, animado, porque de fato a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Depois da semana passada, as lapadas que a gente tomou. Mas Deus seja louvado. Aleluia. Vamos lá. A passagem que eu quero refletir junto com vocês se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos 9 a seguir. 9 até 17. Enquanto os irmãos procuram em casa, a pergunta que me levou a esse questionamento, o questionamento que Deus levantou assim, para trazer para essa reflexão Deus errou ao te chamar, ao me chamar? Vamos entender. Não tá sentindo? Glória a Deus! Tem um barulho do chicote aí do teclado. Não, pregador não vai fazer. Amém. Vamos. Glória a Deus. A palavra diz assim: e no dia seguinte, indo eles pelo seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum a que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Quando a gente reflete, passa a observar como era a igreja primitiva com relação à pregação do evangelho no início, a gente vê uma igreja muito relutante em pregar para os gentios. Tanto que para Pedro sair da zona de conforto dele e pregar com o centurião romano foi... Deus fez toda uma estratégia, todo um plano para que o evangelho começasse a se espalhar. E quando mostra essa visão do lençol, quando Deus mostra coisas que aos olhos de Pedro, por ser um judeu, eram impuras, e ele chega, Pedro não, que mata e come, foi justamente Deus
mostrando para Pedro que o evangelho não era só para os judeus, mas também para o romano, para o grego, enfim, que fosse pregado por toda a terra. E o chamado de Jesus para a nossa vida não é diferente. Não foi só para o pastor da igreja A, B ou C, não foi só para o líder de grupo, não foi só para o obreiro, não, foi para mim e para você também. O chamado de Jesus. E muitas vezes a gente, olhando para nós mesmos, se pergunta assim, sério Deus, eu não posso estar diante do Senhor, eu quero consertar minha vida para te servir. Cada um de nós tem as suas justificativas, suas desculpas para se esquivar daquilo que Deus tem preparado. Eu pessoalmente corri por muitos e muitos e muitos anos de assumir qualquer responsabilidade na igreja. Muitos anos mesmo, assim. Até que Deus ele começou a tratar no meu coração e me fazer entender que Ele queria me usar e que Ele iria me capacitar e que o tratamento, a cura, vinha dele para mim. Bastava eu querer ser curado, se permitir ser usado por Ele e ser curado nesse processo. E assim, só quando a gente começa a entender isso, a gente começa de fato a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente se questiona quando, seja por conta do pecado, seja por conta de nós duvidarmos da nossa própria capacidade, seja por situações, seja por coisas que você, a gente pode escutar de outras pessoas. Fulano? Que nada. Sério? Fulano? Logo fulano? Quem é fulano na fila do pão, gente? Não, que isso. E muitas dessas coisas acabam nos desanimando, acabam nos esfriando. E a gente não só se enxerga como o mais miserável dos homens, assim como Isaías se enxergou quando estava na frente de Deus, mas na hora do quem irá por nós, a quem enviarei, a gente meio que reluta e hesita muito em dizer eis-me aqui. Por medos mil, por medo do que vão pensar, por medo de acharem que é vaidade, por medo de acharem que é orgulho, mas Deus, Ele espera de nós que nós estejamos dispostos a fazer a vontade dEle, dispostos a aceitar o chamado que Ele tem para cada um de nós. A Bíblia fala que o amor de Deus por nós foi tão grande, mas tão grande, que Ele enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele não... Jesus ele não veio para os certinhos. Não esqueça. Tanto é que os certinhos da época, que eram os fariseus, condenavam Jesus justamente por isso, porque, nossa, ele come com fariseus. Não, ele come com pecadores, ele sempre é com pecadores. Esse é o Messias que havia de vir. E é quando Jesus, com toda a sabedoria vinda do alto, responde: não são os que precisam de médicos, mas os doentes, e que ele não veio buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E isso se estende a mim e a você. Quando a gente para olhar os discípulos, quando a gente vê os discípulos em Atos, pós a descida do Espírito Santo, a gente vê eles agindo com muita ousadia, pregando a palavra de Deus, sendo açoitados, sendo perseguidos, sendo mortos, e a gente vê eles sendo usados poderosamente por Deus e de fato impactando a sociedade naquela época. E a gente volta atrás e quando Jesus chamou a cada um deles, eram pescadores, era o coletor de impostos, era o ladrão, era o curtidor de couro, enfim. Eles não eram homens letrados, preparados, assim. O único que tinha instrução e que veio depois era Paulo, que era estudado, e que inclusive era perseguidor dos cristãos. E mesmo esses homens, todos eles, se deixaram ser tratados por Deus, se deixaram ser preparados, passaram pelo processo de preparação para que de fato fossem enviados e enfim cumprissem
a ordem de Jesus, o mandado de Jesus. E assim, a gente quando vê, pensa, que nada, esses caras não se tiram medo, esses caras eles foram, fizeram e aconteceram. Mas quando a gente para para pensar que Davi, por exemplo, quando ele foi ungido rei, todo o processo que ele passou, todos os anos, fugindo do exército inteiro do rei como inimigo número 1 da nação, que ele tanto lutou para defender. Quando a gente vê ele tendo que se fingir de louco na frente de um rei filisteu para não morrer. Quando a gente vê ele tendo que comer os pães da proposição e pegar a espada de Golias porque ele não tinha arma, não tinha com que se defender, ele estava fugindo. E a gente vê toda essa trajetória dele até chegar ao trono, sendo que ele foi ungido há muito tempo antes. Deus ele te chamou, ele vai te capacitar, mas para isso tem um processo. E é necessário que a gente se permita passar pelo processo para sermos aperfeiçoados, para sermos aprimorados, como uma ferramenta que é afiada e preparada para o uso, para uma ferramenta que ela não vá quebrar no momento que for mais necessário, mas uma ferramenta que nas mãos de Deus possa fazer o trabalho de forma excelente, de forma eficiente, eficaz. Então, quando a gente olha para esses homens, quando a gente olha para João, que era o discípulo do amor, aquele que se deitava no colo de Jesus, e a gente volta, por exemplo, em Lucas capítulo 9, eu vou ler para a gente ganhar tempo, 9:51, que diz: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então foram para outra aldeia. Esses mesmos homens que nesse momento perguntaram ao Senhor se queria que destruísse a aldeia só porque recusaram-se a hospedar Jesus. Quando a gente olha esses homens mais à frente do livro de Atos, pregando poderosamente, quando a gente olha a Bíblia falando que Pedro ressuscitava mortos, que a sombra de Pedro passava pelos doentes e curava, assim, tanto ele quanto João, quanto tantos outros, e Tiago que morreu, que deu sua vida, que morreu a fio da espada por Herodes, para que o povo se espalhasse e começasse a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho fora de Jerusalém. A gente vê dois pontos. No ponto inicial, homens que ainda estavam cruz, e com a própria Bíblia aponta, que ainda não lhes tinha sido aberto o entendimento, que eles ainda não tinham entendido qual era a missão, qual era a grandeza do chamado deles, para depois, quando eles entendem, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles saindo e cumprindo tudo quanto Jesus esperava que eles fizessem, e muito mais até. E a gente percebe que eles cumpriram um processo e que mesmo no começo, em que eles duvidavam de si mesmos, tanto é que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. Eles duvidaram do chamado deles, e isso acontece, isso é normal. Agora, há uma escolha a ser feita. Você pode escolher voltar para Deus, para o que Deus quer de você, respeitar o processo de preparação de Deus na sua vida, e que seja cumprida a vontade de Deus para você, ou você pode ficar relutante ou simplesmente se deixar abater pelo desânimo e levar uma vida de tanto faz, porque é isso que o diabo quer. Ele começa lançando palavrinhas aqui, palavrinhas ali, um desânimo acolá, e quando a gente vê, tanto faz. Deus, será? Será que é para mim mesmo? A gente começa a duvidar que Deus chamou, e mesmo Deus, quando Deus confirma a chamada, a gente... Deus, mas tem certeza? Eu assim? Sério? E assim, aí quando a gente olha para os nossos pastores, para os nossos líderes, a gente fala: não, eles são super crentes. Não são, gente. Não são. Não são. O diabo, ele tenta nos abater e nos desanimar a cada dia. Assim.
o que a gente mais tem visto são pessoas esfriadas, pessoas desanimadas, pessoas deixando de, não só de congregar, isso é um detalhe, mas pessoas deixando a vida espiritual de lado completamente e se focando em paranoias do que vai acontecer, deixando os problemas que vêm o abaterem, tirarem a sua preocupação, tirarem o seu foco do que é importante. Quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que enfim as outras coisas sejam acrescentadas, é nisso, gente. É a gente escolher Deus todos os dias. Escolher servir a Deus todos os dias. Não é fácil. É claro que cada um passa por situações, cada um tem suas batalhas para enfrentar, cada um tem seus medos, suas incertezas. Gente, Gideão, o que falar de Gideão, gente? Que fez prova e contraprova da contraprova com Deus para aceitar que de fato Deus tinha chamado ele. E ainda assim Deus usou ele com apenas 300 homens, eles libertaram o povo de Israel da mão dos midianitas. Então ele quer fazer. E a gente fica se preocupando muito em, meu Deus, mas como é que ele vai fazer isso? A gente quer, às vezes, a gente se preocupa demais e quer limitar como o Espírito Santo quer agir, mas ao invés de deixar ele simplesmente agir em nós, a gente, Senhor, vai por aqui, eu acho que por aqui fica melhor, assim, e não deixa o Espírito Santo agir. Vamos respeitar o processo. Eu acho que a palavra que mais tem vindo a mim nesses dias, tem me confortado, é que há um processo de preparação, há um processo de amadurecimento, não só psicológico, emocional, mas também espiritual. Para que Deus ele venha a fazer aquilo que Ele quer fazer em nós. Que aquele que começou a boa obra em nós, Ele aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, desde que a gente se permita ser aperfeiçoados por Deus. Deus nunca vai forçar nada a ninguém, Ele nunca vai desrespeitar o livre-arbítrio que Ele mesmo concedeu a nós, mas Ele espera, como aquele pai do filho pródigo que espera todos os dias na janela o filho voltar, que a gente volte aos seus caminhos, que a gente volte a trilhar o caminho que Ele tinha preparado para nós e que a gente volte a entender que os caminhos do Senhor, que os planos do Senhor são mais altos e que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nunca chegou ao coração humano. Jamais. Ninguém concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Aleluia. Glória a Deus. E essa é a pequena reflexão que Deus ele preparou para nós e que nós possamos a cada dia fortalecer a nossa fé em Deus, a fé no Deus que nos chamou, que Ele pode fazer muito em nós, que a gente se permita ser usado por Deus para abençoar pessoas, para ser abençoado nesse processo. Amém. Amém. Meu Deus. Aleluia. Abel, Paz. Quer falar? Tem alguma coisa a dizer? Assim. Caleb. Vou falar. É porque, não, logo, rapaz, ele foi utilizado muito bem, assim, caramba. Mas vai usar tanto, vai impactar muita gente. Amém. Verdade. Muito, velho. Muito. Nossa. Amém. É sério. Eu tô falando de verdade. Sim, a palavra essa coisa de transformar, de se permitir ser transformado pelo Espírito Santo é muito isso mesmo, entendeu? E vai. Amém. Muito, muita. Amém. É isso. Glória a Deus. Gente, vocês não têm noção do que foi isso que Caleb falou. Amém. Eu sei que ele está dizendo de coração, mas é impossível a gente não sentir mesmo o que ele está dizendo. Amém. Glória a Deus. Caleb quase nunca fala. Isso é fato. Notório. Mas o que ele falou foi muito forte aqui. Amém. Realmente, Abel. Tem muitos lugares ainda para você ir. E realmente
E eu falo das palavras de Caleb e as minhas. Deus ainda vai te usar muito, 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 muito poderosamente. Glória a Deus. E só para acrescentar, né, que como a Abel usou a referência de Pedro, os apóstolos, os discípulos, que o grande divisor de águas na vida desses homens foram a presença do Espírito Santo. O Evangelho vai dizer que eles eram homens comuns, né, pescadores, doutores, médicos, e que conheceram o Evangelho e pregavam de uma maneira, mas depois que a presença do Espírito Santo habitou neles, eles mudaram totalmente. Havia uma graça, havia uma unção, eles alcançavam vidas. Então o grande divisor de águas nas nossas vidas é o Espírito Santo. Então, como a Abel falou, permita o processo, né? Permita, pare de né, como um vaso, né, de resistir, ceda, né? Seja um vaso e pare e veja o processo acontecer. E só lá na frente é que você vai saber o que vai acontecer. Se você ficar relutante, você não sabe. Então, que o Espírito Santo possa ser um divisor de água na sua vida e vamos adorar o Senhor. Amém. Amém. Vem lá. Deixa Não, eu vai usar lá. também. Deixa eu usar também. Lá, né? Lá. Ela entendeu, deixa eu te usar. Quero voltar. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Começar o caminho, volver assim meus obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
temos Albanisa! Amém. Oi. Nós temos Josiele! Presbítero José Carlos, sua esposa Ana Paula e Deus abençoe, raça linda! E foi enviada uma imagem aqui pra Bel. Receba, Bel. O pregador de Angra é ele. Mais um convidado para pregar aqui na Reina Glória, Rio de Janeiro. Palmas altas! Cadê as palmas dela? Tá vendo? Dia da Gente, casa. eu tô gostando muito desses convites pra Angra dos Reis. Mas você vai pregar, viu? Eu vou A gente vai assistir, né? Vai ser uma série de conferências. assistir, eu vou. Eu gosto que eles riem assim e já está lá no céu. Você também vai. Entendeu? E... Mili! Equipe de direção. Amém. Vamos estar orando. São muito Nosso primo Cleiton, né? Que ele está bem de saúde. Peço que ore por ele. Está com alguns problemas de saúde no pulmão. Precisa muito de oração. E por Joana, que é a mãe de Jeane Raires. Ela também está hospitalizada. Precisando muito de um milagre do Senhor. E a irmã Joilma pede orações por sua saúde, por seus familiares e por todos os professores e todos os pastores. Amém? Eu também peço oração por minha colega Thay. E eu peço por minha mãe e meus avós. Amém. E por Jean, gente, citaram o Jean Aragão. Ele aconteceu Se com Tá com o ele. pé inchado. Ele se acidentou e ele tá, acho, no dia que nós ouvimos, há 45 dias mais ou menos sem caminhar. Ele não consegue firmar o pé. Então, então vocês orem, né, pela recuperação dele. Amém. E também continue orando pela família da nossa irmã Anitta, a mãe, ela. E também pela família do irmão Cláudio. Né? Também pela família do irmão Cláudio, né, que a mãe dele faleceu e... Então, que Senhor, e todas as famílias que encontram-se enlutadas, então que nós possamos orar para que... Isso só o Senhor pode consolar, mas a nossa parte nós podemos fazer que é orar. Amém. Vamos orar? Também coloco na oração de vocês a nossa irmã Ritinha. Ela é uma Também. irmãzinha muito linda daqui de Anápolis, da Federação do Irmão. Peço que orem por ela, pela sua nora Priscila também, que não está muito bem dos rins. Mas o Senhor é o Deus que opera milagres. Amém. Amém. Vamos orar juntos? Pra não se esquecer de algum. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigada, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigada, Jesus amado, porque o Senhor se fez presente nesse lugar, Pai. E nós fomos muito honrados, Senhor Jesus, com a tua presença conosco. Nós não merecemos, mas o Senhor, Pai, vem e o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Te peço, permaneça conosco e com os que estão ali conosco, assistindo e contando com a gente em todos os dias de nossas vidas. Fica conosco, Pai, que possamos estar cada dia mais buscando estar em Tua presença, buscando fazer a Tua vontade, buscando conhecer mais do Senhor todos os dias, Pai. Nós colocamos em Tuas mãos, Pai, irmã Ritinha, que abençoe a saúde dela, Pai, sustenta ela no Senhor. Cuida dela, Pai, repreende todo mal, toda enfermidade, sua saúde, abençoa sua vida, Pai, abençoa sua nora Priscila, que também não estava bem de saúde esses dias. Te peço, dá saúde a ela, cuida dela, fortalece ela, Pai, e sua família no Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus, por Tia Dila, missionária de Leusa, fortalece ela, abençoa sua saúde. Esteja, Pai, com ela neste momento e toca nela, Pai, curando e repreendendo todo o mal. Abençoa também os avós de Maiara, Pai, da saúde de cada um deles. Sustenta-os no Senhor, Pai. Te pedimos pelas famílias que estão enlutadas, Pai. Pela irmã Anitta, que perdeu o pai não faz muito tempo, Pai. Te pedimos pela minha família e pela família de Dada, que é a nossa família, Senhor Jesus, que
nós perdemos de Raimunda, te peço por nossa família, te peço, Senhor Jesus, pela família de Cláudio também. Vai ao encontro. Sabemos que só o Senhor, o Espírito Santo, pode consolar cada um. Só o Senhor pode trazer o conforto necessário, a paz que precisamos, só o Senhor dá, Pai. Te peço por cada um deles. Te peço também, Senhor Jesus amado, pelo Cleito, nosso primo, que não está bem de saúde, precisa muito de um milagre do Senhor, Pai. E também pela Joana, a mãe de Jane Harris, que também está hospitalizada, precisando, Senhor Jesus, de um milagre do Senhor. E nós cremos e colocamos em tuas mãos porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e tem poder para fazer milagres, para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Então, segundo o teu querer, Pai, estende as tuas mãos sobre cada uma dessas pessoas e sobre cada uma dessas famílias que nós estamos intercedendo aqui neste momento. Colocamos também a irmã Joilma, sua família, seus familiares, abençoe sua saúde. Colocamos em tuas mãos também todos os professores e todos os pastores, Pai, da luz. Capacita cada um, Pai, naquilo que eles precisam fazer, naquilo que eles têm em suas mãos para fazer, para cumprir. Seja para ensinar, Pai, para orientar, para guiar cada um deles em sua missão. Esteja conosco, Pai, fortalece-nos no Senhor. Sustenta-nos em Ti, Pai. Nós depositamos a nossa confiança em Ti. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Nós somos Teus, Pai. Tu és nosso. Fica conosco. Fortalece-nos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.